Gente, boa noite. 30 de abril, estamos terminando mais um mês desse ano e parece que a gente ainda não conseguiu aquilo que a gente mais quer, que é ser justificado pelo governo federal por conta de tudo que aconteceu com todas as pessoas que são filhas de ex-pacientes ou pacientes que foram isolados na época do isolamento compulsório de 20 e 80. Mas isso não é motivo também para a gente estar aqui desesperado. Vamos lá. Boa noite. Gente, vamos falar de vozes. Uma voz faz um efeito. Duas melhora um pouquinho. Muitas vozes alcançam aonde a gente tem que chegar. Então, se a gente não falar, não vai resolver. Se a gente ficar conversando entre a gente, resolve porque a gente toma algumas decisões, a gente ouve opiniões. Mas se a história ficar só entre nós já conhecemos a história. O que nós temos que fazer? Contar, falar para as pessoas o que aconteceu. Mas como fazer isso, Tereza? Toda vez que alguém perguntar sobre hanseníase, ou toda vez que a gente tiver em algum assunto que envolva saúde, por exemplo, a gente pode falar de hanseníase. E se a gente falar de hanseníase, a gente pode contar nossa história. E também pode ser o contrário. A gente pode estar falando de um assunto de adoção, né? Como eu faço. Quando alguém fala em adoção, eu conto a minha história. E eu contando a minha história, eu conto a história dos filhos separados, eu conto a história da injustiça que também foi feita com os pacientes de hanseníase. Inclusive até com pessoas que nem tinham hanseníase, mas que por conta de se poder na época fazer denúncias anônimas, né? Muita gente acabou sendo isolada sem necessidade. Gente, a gente está num momento que diferentes visões sobre as coisas, tanto nas questões da hanseníase, os problemas que existem ainda, existem locais muito distantes que não conseguem um atendimento num momento de desespero, de dor, de um paciente que está fazendo tratamento, numa recidiva, né? O Brasil é muito grande e em alguns locais onde esses pacientes estão, o socorro demora a chegar. Além disso, tem o nosso socorro pessoal das injustiças que nós sofremos por não termos tido o direito de conviver com a nossa família biológica. Então, para tudo isso, a única solução é muita luta, é muita guerra, é muita batalha, mas com vozes que se somem. E vozes que se somem para contar a história. Se a gente contar para uma pessoa por semana, a gente já vai estar tendo um grande progresso. Se a gente contar para duas, mais ainda. Se a gente conseguir fazer uma palestra, melhor ainda. Tá? Aqui no Hansen.com a gente trabalha com algumas palestras nesse aspecto. E quando eu vou dar palestra, Rotary, alguma instituição que pede, eu normalmente digo que a palestra vai versar sobre a exclusão social, o estigma, a discriminação, a história, porque eu não sou médica. Tá? Tem gente por aí que faz palestra de hanseníase, o que for, falando da patologia. Eu não tenho o conhecimento técnico nem informação técnica para isso. Então a minha palestra vai versar exatamente sobre os filhos separados, vai versar exatamente sobre a questão da hanseníase enquanto uma doença social, porque ela acaba sendo uma doença social a partir do momento que o paciente é excluído de uma série de ações comunitárias que acontecem por conta desse preconceito ridículo, né? Eu faço parte do grupo de São Lázaro de Jerusalém, da Ordem de São Lázaro de Jerusalém. Eu queria até deixar aqui no vídeo um abraço fraterno aos meus irmãos de São Lázaro. E eu cuido da cátedra de hanseníase. Então é através desse trabalho que a gente faz as palestras, tá? A plataforma do Hansen.com, ela está aberta para atender todas as pessoas, aquelas que têm hanseníase, quem não tem hanseníase, familiar de hanseníase, quem quer saber sobre a doença, tá? Quem quer saber sobre essa questão dos filhos separados. E daí? E o que vocês fazem? Aí a gente encaminha,
a gente orienta, a gente acompanha. Esse é o trabalho da plataforma do Hansen.com. Então, quando eu recebo algumas solicitações, eu normalmente depois aqui nos nossos vídeos eu acabo conversando. Essa semana, o que eu posso dizer? Essa semana eu tenho que conversar com você que é filho separado e que está decepcionado com a falta de resposta, tanto das ações que foram entradas na Justiça Federal, tanto nas leis, nos projetos de lei. Ah, não sai nada, está demorando, as pessoas estão enrolando, não vai ter justiça. Não é assim, gente. A gente tem que estabelecer dentro da gente o conceito que é o mais certo de tudo isso, que justiça demora. Justiça, para ser feita e bem feita, ela demora. Só que isso não é motivo para desânimo, pelo contrário, é aí que a gente tem que insistir. Todas as pessoas que você conhece a história, pessoas que já viraram até filme, que viraram novela, que viraram documentário, todas elas tiveram anos de luta. E mesmo assim, depois de anos de luta, após serem justificadas, acaba que não são justificadas totalmente. Porque, como eu já disse no vídeo anterior, fazer justiça é uma coisa que ninguém quer. Dá muito trabalho falar da verdade. Dá muito trabalho você reconhecer que você, na maioria das vezes, é desumano com determinados grupos de pessoas. Mas a gente tem que continuar, porque só assim a gente vai conseguir atingir todas as pessoas. Só assim a gente vai conseguir ter uma vitória. Então você que está desanimado, levanta a cabeça. Nada disso. Amanhã é dia do trabalho. Vamos fazer um trabalho novo? Falar. Vamos fazer um trabalho novo? Sair para a luta. Se unir a alguém que já está lutando e precisa do seu apoio também para continuar. Se una a esses grupos que existem no Brasil inteiro, que continuam lutando pelas questões da hanseníase e também pelas questões dos filhos separados. Eu acho que está na hora, sabe, da gente restabelecer a normalidade entre as instituições, associações, grupos individuais que lutam ou que trabalham pelas questões da hanseníase. Acho que essas associações, essas instituições, esses grupos, eles precisam estar integrados para a gente poder falar a mesma linguagem. Então, quanto mais a gente se aproximar, melhor. Existem várias? Existem, porque cada uma pensa de um jeito, cada uma tem uma doutrina diferente, cada uma tem um objetivo diferente, uma missão diferente. Mas isso não impede que a gente esteja junto. Quando a gente tem que pedir justiça. Quando a gente tem que pedir justiça, a gente tem que estar unido. Então, vamos começar um trabalho novo? Vamos. Deixar as diferenças de lado. Porque aqui ninguém é rei ou rainha da situação. Aqui ninguém é o dono da verdade, é o suprassumo da coisa, é o último biscoito do pacote. Aqui está todo mundo na mesma situação, tentando fazer alguma coisa para que dê tudo certo no final. Então, justiça existe sim, eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não estava lutando por ela até hoje. Mas ela dá muito trabalho, então por isso que muita gente não quer fazer justiça, só criticar a justiça. Porque para fazer justiça mesmo, dá muito trabalho, a gente gasta muita sola de sapato, a gente gasta muita língua, muita saliva para conversar, a gente gasta muito tempo pesquisando, a gente gasta inclusive o dinheiro que a gente não tem para conseguir chegar nos lugares que a gente precisa chegar. Gente, só vamos conseguir ter apoio da sociedade quando a gente mostrar para a sociedade que isso existe, que essa é uma verdade, que começou lá nos anos 20, mas que continua até hoje, porque enquanto não for justificado, enquanto todos os filhos não encontrarem os seus prontuários de preventório, enquanto todos os filhos não conseguirem contar suas histórias, que mesmo não estando em preventórios, em orfanatos, sofreram as consequências da exclusão, onde quer que eles estivessem, porque a exclusão foi geral, a gente não vai conseguir justiça. Quando a gente fala de justiça, a gente fala de justiça para todos.
E enquanto não estivermos todos em busca de justiça e de uma justiça para todos, a gente não vai chegar lá. Abraços, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.